Se cada uma das pessoas divinas é Deus, as três pessoas divinas são então três deuses? As três pessoas divinas não são três deuses, mas um só Deus, porque têm a mesma natureza única ou substância divina. Explicação. Pela Sagrada Escritura sabemos que cada uma das pessoas da Santíssima Trindade é Deus. Todavia, sendo cada uma das pessoas Deus, as três pessoas não são três deuses, mas um só Deus. O mistério da Santíssima Trindade, isto é, aquela verdade que não podemos compreender, está todo nisto. Cada uma das pessoas é Deus. E sendo cada uma das pessoas Deus, todas as três não são três deuses, mas um só. Desta maneira, sabeis em que consiste o mistério da Santíssima Trindade. Ocorre naturalmente esta pergunta: como é que as três pessoas são um só Deus e não três deuses? Este como não se pode explicar, nem compreender neste mundo. Nisto consiste precisamente o mistério. O Catecismo, com a resposta que recitastes, diz-nos tudo o que neste mistério podemos dizer a respeito dele. As três pessoas divinas são iguais ou há uma maior, mais poderosa e mais sábia? As três pessoas divinas, sendo um só Deus, são iguais em tudo e têm igualmente comuns todas as perfeições e todas as operações, ainda que certas perfeições e as obras correspondentes se atribuam mais a uma pessoa que a outra, como o poder e a criação ao Pai. O Pai, ao menos, existiu antes do Filho e do Espírito Santo. O Pai não existiu antes do Filho e do Espírito Santo, porque as três pessoas divinas, tendo comum a única natureza divina, que é eterna, são igualmente eternas. Explicação. As três pessoas da Santíssima Trindade são perfeitamente iguais entre si. Por isso, têm o mesmo poder, a mesma sabedoria, a mesma bondade, isto é, são igualmente onipotentes, infinitamente sábias e infinitamente boas. As três pessoas são um Deus uno, que está em toda parte, é onipotente, sabe tudo e é a bondade por essência. As três pessoas têm igualmente comuns não só todas as perfeições, mas também todas as operações. O que uma pessoa faz, excetuada a encarnação, falo em comum com as outras duas. Todavia, certas perfeições e as obras correspondentes atribuem-se mais a uma que à outra. Assim, ao Pai, que é o princípio das outras duas pessoas, atribui-se especialmente o poder e, portanto, a criação. Ao Filho, que é a sabedoria eterna do Pai, atribuem-se especialmente as obras de sabedoria, a ordem do mundo e a sua conservação. Ao Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, as obras de amor e de santificação. Atribuem-se, mas tanto as perfeições como as obras correspondentes são próprias realmente de todas as três pessoas divinas. Dir-se-á, terá existido uma pessoa antes da outra? Pois neste mundo o Pai existe antes do Filho. Não, uma pessoa divina não existe antes da outra. As três pessoas divinas são igualmente eternas. Existiram sempre. Na eternidade não há antes nem depois, mas o sempre, o momento atual, que não passa, que sempre foi e é e será sempre. O Pai existiu sempre. O Filho, desde toda a eternidade, é gerado pelo Pai. O Espírito Santo, desde toda a eternidade, procede do Pai e do Filho. As três pessoas divinas são igualmente eternas. Sempre existiram e existirão sempre. Não pode a nossa inteligência compreender como o Pai não tenha existido antes do Filho, etc. Lembremos-nos sempre que a nossa inteligência é limitada e que Deus é infinito, que, assim como vivemos no mistério que de todas as
partes nos rodeia, assim, relativamente a algumas verdades da fé, vivemos igualmente no mistério. Que, assim como cremos nos homens e nos nossos sentidos, que nos podem enganar, com maior razão devemos crer em Deus, sumamente verdadeiro, que não pode se enganar nem enganar. Prática. Acreditemos firmemente no mistério, porque foi Deus que o revelou, e adoremos em Deus três pessoas realmente distintas. Honremos a Santíssima Trindade, fazendo piamente o sinal da cruz, e recitando com devoção o Glória ao Pai, inclinando ao mesmo tempo a cabeça, em sinal de respeito. Meditemos frequentes vezes nas palavras com que, no instante da morte, a Igreja convidará a nossa alma a deixar esta terra. Parte, alma cristã, deste mundo, em nome de Deus Pai que te criou, de Deus Filho que te remiu e do Espírito Santo que te santificou, etc.